O Amon está aí com a gente, né? Será que ele pode fazer a primeira oração? Eu posso. Eu vou colocar um hino de 2 minutinhos, ele é bem rapidinho, vai ajudar a gente na aula. E aí, logo após o hino, você faz a oração, tá bom? Vocês conseguem ver? Sim. Quando no jardim, ao pensar em mim, Jesus se ajoelhou e toda dor por amor sobre si ele então tomou. Getsemane, ele ama a mim, Jesus sofreu por mim no Getsemane. Toda angústia sentiu e assim cumpriu tudo que ao Pai prometeu para nos resgatar, por nos amar, sozinho ele padeceu. Getsemane, ele ama a mim, Jesus sofreu por mim no Getsemane. Tal sacrifício nunca se viu, tão grande dor jamais se sentiu. Cruel batalha Jesus venceu, sim, por mim sofreu. Jesus por mim venceu. Getsemane, ele ama a mim, sim, Jesus sofreu por mim no Getsemane. Getsemane, ele ama a mim, que presente deu a mim no Getsemane. Então, pessoal, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Muito bem. Todos estão vendo, correto? Sim. Tá certo. Então, no nosso último encontro sobre o curso da expiação infinita, nós falamos um pouco sobre a graça. Como essa semana a gente não teve, né? Mas faz uns diazinhos aí, mas acredito que foi significativo e a gente lembra, né? E essa semana nós vamos continuar falando da expiação e como ela se aplica em nossas vidas, porém com relação a algumas coisas muito interessantes, que são as ordenanças, tá? E o Helder Callister, né, no capítulo 24, ele fala de como que as ordenanças se relacionam com a expiação. E aí eu trouxe aqui essas imagens, né? Temos quatro ordenanças, sejam elas atuais, né? Tem aí 3 atuais,
e uma aí que foi aí no período do Velho Testamento, né? Que foi a de sacrifícios. Mas quero que vocês pensem, né? Aí em toda a aula que a gente vai encontrar respostas e descobrir sobre isso, mas como que as ordenanças se relacionam com a expiação? E aí eu já pergunto para vocês, alguém já tem uma resposta para essa pergunta? Vocês pensam alguma coisa pelas experiências de vocês com as ordenanças? Como que ela, que vocês veem que ela se relaciona com a expiação? Ah, para mim, por meio das ordenanças, nós podemos aprender sobre o significado da expiação e do evangelho em si. Muito bem. Então, as ordenanças, elas são fonte de aprendizado. E vale lembrar também, né, se alguém não conhece ou não lembra, mas o significado da expiação de Jesus Cristo é algo que alguém fez para nos salvar, né? Então, esse alguém só poderia ser Jesus Cristo. O objetivo dele ter expiado por nossos pecados, nossas dificuldades, foi para cumprir exigências que nos qualificam a voltar ao Pai Celestial. Então, pensem assim: a expiação é o meio de eu me reconciliar com Deus. E como que nas ordenanças que eu já fiz, que eu faço, e as que eu ainda posso fazer, como que eu vejo essa reconciliação com Deus? Tá bom? Então, pensem nisso. E pode ler para nós o que o próprio Helder Kalisch fala sobre esse relacionamento, né? Ordenança e expiação. A Jaqueline está aí? Pode ler para nós, Jaqueline? Posso sim. Se não houvesse expiação, todo batismo, todo casamento, toda ordenança seria um cheque emitido de uma conta sem fundos. Simplesmente não haveria fundos suficientes para pagar o preço exigido e necessário para purificar-nos no momento do batismo, para selar-nos na ocasião do casamento ou para ressuscitar-nos na segunda vinda. Sem a expiação, cada uma das ordenanças do Evangelho poderia ter um carimbo em negrito, sem fundos. A expiação é o que dá vida e fôlego e consistência a todo princípio e ordenança do Evangelho. Ela é o banco espiritual, a carta de crédito da qual resgatamos os fundos necessários para pagar as exigências da justiça. Muito bem. E aí, por que é necessária a expiação com relação às ordenanças? Não tem relação nenhuma? Na verdade, como ele diz, né, sem a expiação, não faria sentido. E ele diz que seria como uma conta sem fundos, né? Sim, Porque precisa haver essa renúncia, né, da expiação, precisaria pagar o preço, né, para que nós pudéssemos fazer e que fizesse sentido, né? muito bem, Jaqueline, obrigada. É isso mesmo. Então, ele usa uma comparação bem simples, né? Até no livro, o Descartes, ele conta de uma experiência que, vamos assim, se você tem um funcionário, seu empresário tem um funcionário, você dá um cheque para pagar o salário dele, do funcionário do mês, e aí o funcionário vai lá no banco e o banco diz que não tem fundo, é um cheque sem fundo, ou seja, a sua conta não tem dinheiro suficiente para pagar aquele funcionário. E seria igualmente se a gente fizesse ordenança e não houvesse expiação. Nós íamos fazer o batismo, o sacramento, os sacrifícios que antes, aí na época do Velho Testamento, de animais, das primícias,
esses sacrifícios iam ser todos sem fundo, né? As ordenanças do templo, o selamento, nós íamos fazer com as cerimônias, com todos os rituais e simbolismos, porém, do que adiantar se não houvesse expiação? Não, as exigências da justiça continuariam sendo necessárias. Alguém precisaria pagar um preço, ele precisaria ser tirado daquela conta o preço, o valor. E essa conta, entre aspas, é a expiação de Jesus Cristo. Então, essa comparação que o Decaster ele fala, né? E vamos falar aí da primeira, né? Como eu mostrei lá no início, nós vamos falar de quatro ordenanças. E aí vamos falar da primeira, dos sacrifícios e das ofertas. Vocês lembram, né, que lá no Velho Testamento, com Adão e Eva, o Senhor ele ordenou que eles fizessem sacrifícios. E eu pergunto para vocês, né? Até aqui tem uma dica aqui na imagem, né? Qual ordenança no Antigo Testamento simbolizava a vitória de Cristo sobre a morte espiritual? Nós sabemos que a expiação ela vence a dualidade de mortes, né? Espiritual e física. Mas aqui temos dois tipos de sacrifício, por animais e as primícias da vegetação, né? Os frutos e tudo mais. Qual dessas duas vocês acham que simbolizava a morte espiritual? Pode chutar. Vocês têm ideia? Qual dessas simbolizava a morte espiritual? O maior senso comum poderia dizer que é o sacrifício, né? Sacrifício, que seria de animais? Não sei, o próprio sacrifício de Cristo. Boa, boa. Essa é um sacrifício, tá? E eram os de animais, tá bom, pessoal? Então, o sacrifício de animais, ele era um simbolismo de como a expiação de Jesus Cristo vence a morte espiritual, tá? O sacrifício de animais. A gente vai ler aqui uma citação para ficar mais claro. Quem pode ler para nós, por favor, essa citação do Eldecaster? Eu leio. O intento subjacente da ordenança de sacrifício era o de dirigir os pensamentos do homem e seus poderes de reflexão na direção da expiação. Esse era o significado total da lei, cada ponto indicando aquele grande e último sacrifício. Aquele grande e último sacrifício será o Filho de Deus, sim, infinito e eterno. Boa, João Vitor. Então, aqui nessa citação, ela diz o motivo do Senhor ordenar que eles fizessem sacrifícios. Qual era o motivo? Lembra, assim, no Velho Testamento, Jesus Cristo ainda não tinha expiado, não tinha vindo aqui à Terra, não tinha expiado por nossos pecados. Mas o Senhor, ele já pedia que as pessoas fizessem sacrifícios antes da vinda de Jesus Cristo, de animais. Por quê? Eu estudando hoje, eu vi em alguma parte que por meio do sacrifício de animais, como eu falei mesmo, poderia pensar no sacrifício que o Filho de Deus iria fazer, ou seja, se voltar pro Salvador, que seria o Salvador, e também ele fala um momento sobre como a pessoa, né, que criava o cordeiro, por exemplo, ele com certeza o protegeu, o alimentou, cuidou para que ele fosse lá perfeito, né, que tinha que ser perfeito esse cordeiro para o sacrifício,
cordeiro, se não me engano. Então, imagine que ele acompanhou, crescer, com certeza ao fim tinha um certo carinho. Essa era uma forma de entender o sacrifício também do pai, né? Que entregou o seu Sim. filho, depois de cuidar e tudo, entregou o seu próprio filho por todos nós. Muito bem, Alessandra. É isso mesmo. A gente até vai, vai ler um pouquinho sobre esse trecho que você comentou. Mas exatamente o que você Eu, falou. O Senhor, ele queria que o povo dirigisse os seus pensamentos e a reflexão, começasse a refletir sobre a expiação de Jesus Cristo. E aí ele ordenou que eles sacrificassem os animais, né? E tinha que ser um cordeiro lá, o primogênito, não podia ter defeitos e tudo mais. Tudo isso à semelhança do grande e último sacrifício. É por isso que hoje a gente não faz mais esses sacrifícios, né? posso pontuar também? Posso Pode pontuar? falar, Ju. Pode. Essa questão, ela está muito atrelada ao espírito também, né? Quanta honra tu tem no teu coração, quanta fidelidade tu tem no teu coração, quanta coragem, quanta determinação. Matar um animal perfeito e não comer da carne dele, não trazer ele para a mesa, para alguns é uma perda, né? Mas para aqueles que têm Deus no coração e que dirigem essas orações a Deus, pedindo ao Senhor para expiar nossos pecados e guardar o nosso amanhã, isso com certeza tem um enorme valor, um sacrifício muito grande, né? Sim, é verdade, João. Então, o cumprimento desse sacrifício, ele demonstrava muito sobre o coração das pessoas. E, inclusive, o Elder Alistair, ele fala de dois grupos de pessoas, né? As pessoas que faziam isso mecanicamente e não se aprendia nada com o sacrifício, né? Não se atingia o objetivo de refletir, pensar no Salvador Jesus Cristo, e outro grupo de pessoas que realmente sentia, né? Sentia sobre o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, entendia o propósito daquele sacrifício e, inclusive, como a Alessandra falou, a gente vai ver mais lá na frente, eles tinham uma experiência espiritual muito sensível com relação ao Pai Celestial dar o seu Filho como sacrifício, né? Quem pode ler para nós aqui, por favor, um pouco mais sobre a ordenança do sacrifício? Eu posso. A antiga ordenança do sacrifício continha todos os elementos e símbolos necessários para ensinar as verdades básicas da expiação. As primícias do rebanho representavam o primogênito de Deus. O Salvador, como é a oferta exigida da antiga Israel, seria sem mancha. Nenhum osso seria quebrado. O sacrifício sem defeito será para que seja aceito. A oferta seria voluntária. Moisés declarou: Ele a oferecerá de sua própria vontade. Seria derramado o sangue dos dois sacrifícios, o do animal e o de Cristo. Arão foi ordenado a fazer expiação sobre as suas pontas do altar do sacrifício com o sangue do sacrifício das expiações. O Senhor então proferiu sua bênção sobre a oferta. Santíssimo é ao Senhor. O propósito subjacente dessas ordenanças foi claramente ensinado para ser purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Muito bem. Então, a gente até comentou aí, né, um pouquinho vocês já falaram, né? Mas aí eu queria que vocês pudessem me dizer o porquê qual era o simbolismo, tá? O simbolismo, tá tudo aqui no texto. Mas o que significava ser a primícia do rebanho, ser o primogênito? Bem facinho essa. Como eu falei, essas primícias do rebanho representavam o primogênito de Deus, que é Jesus Cristo. E todas as outras coisinhas eram
específicas eram para lembrar desse filho de Deus que faria esse sacrifício, ou seja, ele seria sem mancha, ele fala nenhum osso seria quebrado, ele se voluntariaria, seria voluntário para isso, como sabemos que Jesus Cristo foi, ele disse que faria isso, faria parte do plano e, e derramou o seu sangue. Então, Muito tudo bem. essas pequenas coisas que eram feitas com nesses sacrifícios eram tudo voltado para o que o Salvador faria, como ele seria. Muito bem, Alessandra, é isso aí. Então, faz sentido, né, pessoal? Faz sentido que a ordenança do sacrifício, nós conseguimos ver que ela era totalmente vinculada, os símbolos, à expiação de Jesus Cristo. Aí nós vamos entrar aqui no outro tópico, né? Que lá em Isaías, o Senhor fala assim: de que me serve a mim uma multidão de vossos sacrifícios? Só tira aqui. Nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. De que me serve? Então, assim, ele faz essa reflexão: de que serve? Do que serviu a matança dos animais, né, em prol desses sacrifícios, da obediência a esse mandamento? Ele faz essa provocação: do que serve se não tem um propósito? E aí, eu vou pedir aqui para a Jaqueline ler só o que está grifado, Jaqueline, por favor. Os sacrifícios em si mesmos não têm significado, não têm um propósito. Somente adquirem propósito se servirem para concentrar a mente e o coração no que faz a oferta no sacrifício expiatório do Salvador. Sem isso, são uma carnificina, não um sacrifício. São repulsivos e não agradam ao Senhor. Muito bem. E aí eu faço uma pergunta, pensando nessa última citação aí que a Jaqueline leu, nós realmente compreendemos o significado divino por trás do processo mecânico das ordenanças? Vocês realmente compreendem o propósito, não somente dos sacrifícios, né, mas das ordenanças que nós participamos? Será que a gente está compreendendo o propósito? Ou a gente só está fazendo as etapas, os simbolismos que envolvem as ordenanças? E como a Alessandra falou, né, no início, o outro grupo de pessoas, existiam as pessoas que era só fazer o processo mecânico. Mas aqui na imagem até botei, mas tinha aqueles que se sensibilizavam, que eles tinham a experiência de sacrificar um cordeiro que eles cuidavam, eles refletiam sobre aquilo, o coração deles sentia aquela dor, e isso remetia à expiação de Jesus Cristo e alcançava o propósito que o Pai Celestial gostaria que fosse alcançado. E nós? Eu acredito que não, além de espiar a oferta de sacrifício, porque algumas pessoas certamente vão matar o cordeiro e vão deixar ele lá e não vão nem olhar para aquilo. Enquanto que alguns vão realmente se comprometer com isso e vão abraçar a causa, vão se condolecer, vão buscar o entendimento, né, por trás de tudo isso. Eu acredito que esse entendimento vai me ajudar lá na frente, na segunda morte, né, na ressurreição. Acredito que esse entendimento vai me ajudar, sei lá, a ressuscitar como Jesus. Talvez porque o céu não é para todo mundo. São para realmente as pessoas que buscam o intelecto, que buscam o espírito, que buscam viver isso, né? É o que eu acredito. Muito bem, João, obrigada. E como é que nós podemos nos perder, né, na rotina das ordenanças? Vocês conseguem me exemplificar e qual o risco que facilmente a gente corre aí na nossa rotina com as ordenanças de esquecer esse significado divino? Pode falar, Jaqueline.
Eu achei muito interessante essa citação, né, do Aldecaldo, que ele deixa bem claro a importância de nós darmos, né, para essas ordenanças e como essas pessoas davam essa importância e realmente elas se sacrificavam por isso. Eu acho que tudo que a gente faz dentro do Evangelho, a gente precisa sacrificar, sabe? Algumas coisas. Então, como eles cuidavam, sabe, dessas ofertas, que eram esses animais, de que forma eles faziam, sabe, o significado por trás de tudo isso. E como ele disse, será realmente que a gente está fazendo isso hoje em dia? Ao nos prepararmos para as nossas ordenanças, ao fazermos as nossas ordenanças, será que nós estamos realmente conscientes com a nossa mente, sabe, direcionada ao Salvador realmente? Ou se, como tu falaste, né, ou se é uma coisa automática. Ah, você precisa fazer, então vamos fazer. Ou realmente eu tô com o coração contrito, sabe? E eu tô realmente buscando por isso, eu realmente quero. E isso é uma coisa a se pensar, né? A gente refletir e realmente analisar se nós estamos sendo essas pessoas. Muito bem. É isso mesmo, Jaqueline. Obrigada. E, pessoal, é, o objetivo final de nós termos as ordenanças e de nós compreendermos esse significado divino é causar uma mudança, né? Então, as pessoas que faziam o sacrifício, esse grupo de pessoas que realmente viviam a experiência daquela ordenança do sacrifício, né? Eles tinham uma transformação. Então, à medida que eles repetiam aquilo, eles eram transformados, né? Que é o propósito final das nossas ordenanças, é garantir que nós vamos ser transformados. A gente vai falar, inclusive, agora, das ordenanças. Essas ordenanças foram extintas, né? A do sacrifício de animais e das primícias das plantações. Mas tem as nossas agora, as que ainda que estão em vigor. E a primeira delas que a gente vai falar aqui é o batismo. Então, qual a relação entre o batismo e a expiação? O que vocês acham? A gente já falou do sacrifício, tá? E o batismo, como é que ele se relaciona com a expiação? Eu posso falar? Pode. É que eu tava pensando aqui agora e tem uma coisa que as pessoas elas não se dão conta, é que está relacionado ao batismo também. É que tudo que a gente come, a gente sintetiza. Tudo que a gente põe na boca, a gente sintetiza. O nosso corpo é uma máquina, gente. É uma usina. Então, se você põe arroz, feijão, seja lá o que for que você põe na boca, você sintetiza. Então, imagina, o teu cérebro é uma máquina de sintetizar tudo que existe nesse mundo. É claro que as pessoas que só engolem a comida acaba virando, sei lá, mas não aquela síntese boa, aquela síntese perfeita. Você tem que comer tudo com calma, é todo um processo para se alimentar. Aí você chega lá. Mas é por isso que, não, que a gula é exatamente isso. Você não pode engolir só a comida, você tem que ter esse processo, porque senão você não está conectado ao mundo, você não sente amor, você não sente agradecimento por aquilo que você está fazendo, entende? E quando a gente senta para comer, é realmente uma paixão incrível, é realmente algo que a gente quer fazer para sempre, sabe? Porque é maravilhoso. E quando eu comecei a fazer isso, eu entendi essa parte, como qual é a relação entre o batismo e a expiação. Eu acho que é exatamente isso. Quando a gente se batiza, a gente começa a buscar o conhecimento de Deus, a gente começa a buscar a palavra e entender os pecados e tudo mais, a gente começa a olhar para Deus e começa a pedir calma, começa a pedir sabedoria. A gente acaba chegando lá nessa relação, nessa conexão. Tá? O batismo é exatamente isso. O batismo é a conexão. Todos nós falarmos a mesma língua, entendemos aquilo que a gente fala,
sabe? Colocarmos algo em pauta ali e conseguir enxergar além. Eu acho que é isso. Muito bem, João, obrigada pela sua contribuição. É, antes aqui da gente dessa citação, mas o batismo, ele tem um processo mecânico, né? Como a gente falou aí na citação anterior. Então, como é que ocorre o batismo, né? Vamos falar aqui em linhas bem simples. Uma pessoa entra lá na pia batismal, alguém com autoridade, imerge ela na água e ela retorna, né? E depois ela recebe o Espírito Santo e tudo mais. Eu esqueci de alguma coisa? No simples, tá ok. Acho que eu não esqueci nada, não, né? E aí, pensando nisso, pessoal, no processo mecânico, né? Vamos lá. O que acontece? Da imersão, de ressurgir da água, do Espírito Santo, as promessas do batismo. Como que isso se relaciona com o que o Jesus Cristo fez por nós? Pode falar, Jaqueline. Não sei se a tua mão ainda está levantada ou. É, eu acredito que a relação pode ser em relação à remissão de pecados, né? E nós, quando nós nos batizamos, nós estamos efetuando uma purificação espiritual da nossa vida. E da mesma forma, Jesus Cristo, quando ele expiou por nós, foi com esse intuito de remir os nossos pecados. Muito bem, Jaqueline. Isso tem a ver com certeza. Muito bem. E aí, vamos ler uma escritura lá em Romanos 6. Vamos ler os versículos. Não vamos ler todos de 1 ao 6, não. Vamos ler o versículo 4, 5 e 6. Quem pode ler para nós o 4, o 5 e o 6? Eu posso. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Muito bem. Alessandra, como que, ao ler esses versículos, tu relaciona o batismo com a expiação de Jesus Cristo? A minha resposta para a pergunta de ainda há pouco é que, como você falou do processo mecânico do batismo, né, tem a imersão e a pessoa levanta, então é como ouvimos falar que a pessoa sepultou seu antigo eu e se levanta para uma nova vida, e isso nós só podemos ter por meio da expiação de Jesus Cristo, porque sem ela seria algo que seria feito e não teria Só nenhum um mergulho, significado. né? Só um mergulho ali Um mergulho delicioso. nas águas. Mas ele fala no material, né, no livro, que tem o batismo da água, que é essa parte essa parte da ordenança. Tem o batismo do fogo, que é o recebimento do Espírito Santo, pela imposição de mãos. E também ele diz que além da água, do fogo, tem o sangue que faz parte disso. Só que essa parte do sangue não é como uma ordenança, mas é a parte que Jesus Cristo fez por nós. Então, nós somos, né, batizados pela água, recebemos lá a, o batismo de fogo, e tem a parte do sangue, que é por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Por meio de sua expiação, nós podemos ser purificados por meio do derramamento do sangue dele, que foi feito, né? Perfeito. Muito obrigada, Alessandra. É isso mesmo, pessoal. Então, esse simbolismo da imersão, de ressurgir,
é a possibilidade que Cristo nos deu de nos livrar de pecados do homem velho, como ele diz, e inclusive da morte espiritual, e ressurgimos para uma novidade de vida, né? Longe de todo pecado, de todo erro, né? Em nova vida. E como a Alessandra falou aí, existem o próprio Decaliste, ele fala que o homem ser humano, tá? Ele descobriu já, bem conhecido, que existem agentes naturais da natureza purificadores, a água e o fogo. Então, esses dois elementos, esses dois agentes, historicamente foram usados para purificar as coisas, para lavar, o fogo para purificar, o fogo principalmente no tratamento com os metais, ele purifica, ele tira os metais impuros, deixa aquilo que é de interesse. A água, obviamente, ela lava, limpa, então são agentes naturais purificadores que são usados simbolicamente no batismo. Então, nós entramos nas águas. E o fogo, galera? E o fogo? O que é vinculado ao fogo no batismo? E até onde eu sei, a gente não É, passa por nenhuma etapa literal de fogo no batismo, né? eu Só vou a falar, água que é literal. eu vou Mas e o falar de novo. fogo? Eu vou falar de novo. Vocês vão enjoar da minha voz. Tô um pouquinho gripado. Acho que o fogo é a confirmação do Espírito Santo, não é? É Isso, João a Vitor. certeza que nós temos em Cristo. Quando nós vemos aquela magia tocando o nosso peito, quando sentimos aquela coisa quebrantando o nosso espírito, nosso coração, arrancando cada pensamento do nosso ser e certeza do nosso ser e colocando ali um ponto gigantesco que diz assim, eu estou aqui contigo. Isso para mim é o espírito, esse é o fogo. Muito bem. Então, o fogo, ele simboliza o fogo, né? Fogo, como eu falei, não, na ordenança não é literal, mas ele é reconhecido pelo Espírito Santo como um agente purificador que refina, que limpa. Então, após o nosso batismo, nós, por imposição de mãos, recebemos o dom do Espírito Santo. O interessante que o Helder Callister usa nessas simbologias é que, novamente, do mesmo jeito que a gente falou lá no sacrifício, nós não podemos deixar, tá bem aqui no final que eu vou ler para vocês, nós não podemos deixar que os símbolos distorçam a realidade. A água, literalmente, a água não lava os pecados e o fogo, literalmente, nem está presente. O Espírito Santo não é a causa final da purificação. Eles são símbolos poderosos, mas não passam de símbolos. Lá no sacrifício, se fosse matança dos animais, lá é só carnificina, né? Lembra do cheque sem fundo? Eles são só símbolos. Falando a Adão e sua posteridade, o Senhor falou lá em Moisés, no capítulo 6, ele falou o seguinte: tereis de nascer de novo no reino do céu, da água e do espírito, sendo limpos por sangue, sim, o sangue do meu unigênito. Com esses agentes naturais, usados simbolicamente no batismo, eles são só símbolos se não tiver o quê? Quem é o terceiro elemento aí, que a Alessandra já até deu o spoiler? Sangue expiatório de Cristo. Muito bem. Sem o sangue expiatório de Cristo, de novo a gente cai na analogia do cheque sem fundo, né? Seria só uma experiência com símbolos. Mas a expiação de Jesus Cristo é que torna a purificação real. E aí, eu pergunto para vocês, como esse conhecimento ajuda em sua vida, ou já ajudou, e na vida das pessoas ao seu redor?
Como saber que o batismo e essa simbologia da purificação e a purificação real por meio da expiação de Jesus Cristo, como saber disso já ajudou vocês? Ou vocês já viram outras pessoas sendo ajudadas por causa disso? Eu, por exemplo, moro com a minha irmã e com meu cunhado, então sempre que eles estão brigando, que eles passam por alguma turbulência, ou até mesmo minha mãe, eu espio o coração deles, sabe? Expulso as mentes, eu penso, peço para Deus iluminação, para Ele me mostrar o que está passando na cabeça deles, o que estão sentindo. Parece que as coisas vão amenizando, assim, vão melhorando, as coisas vão, sabe? O simples fato de tu saber o que está se passando com ele já vai tomando um novo rumo, uma nova proporção. Então, é isso. Entendi, João, obrigada. Como foi a experiência do batismo de vocês? A minha foi recentemente, acho que Foi? semana passada. Eu... Foi muito Como boa. que você se sentiu, João? Hum, é meu terceiro batismo, né? Eu batizei na católica e depois, com 18 anos, eu me batizei na quadrangular e agora eu tô aqui, né? Desculpa. Eu acredito que dessa vez foi, dessa vez foi menor, sabe? Não foi tão como da segunda vez. A segunda vez eu tava realmente muito. Só que me afastei por vários motivos. Mas dessa vez foi mais calmo, foi mais sereno, foi mais tranquilo, assim. Eu tava mais firme, sabe? Eu tava mais cheio de mim. Uhum. Entendi. Então, pessoal, depois do nosso batismo, que o batismo o batismo por autoridade ele acontece uma vez, né, em nossas vidas, mas é uma ordenança única nas nossas vidas. E é, após o nosso batismo, nós temos uma outra ordenança que acontece com bastante frequência, que é o sacramento. E aí, eu pergunto, vocês já esqueceram alguma vez de algo muito importante na vida de vocês? Sei lá, uma data muito especial ou uma pessoa especial e você, caramba, esqueci dessa pessoa. Ou um compromisso, vocês já esqueceram alguma coisa muito importante? Sim, Já, Alessandra? Jaqueline ou Amanda, acho que sim também, né? Já esqueceram. E como é esquecer? Algo muito importante. Quando vocês lembram, como que vocês se sentem? Eu acho que todo mundo aqui já esqueceu algo importante, né? E principalmente de datas. Eu não sou muito bem de memória, né? Então, quando tem um aniversário de alguém muito importante, e às vezes a gente se esquece, a gente fica com um sentimento de culpa, né? Poxa, poderia ter falado isso. Ou então, às vezes, a gente passa um dia muito trabalhoso, a gente está muito ocupado, e aí não dá tempo da gente mandar alguma coisa para a pessoa, né? Uma felicitação. Aí, quando termina o dia, a gente fica com aquele sentimento, né? Poxa, poderia ter feito, poderia ter lembrado, né? Podia ter feito diferente. Aí, às vezes, nem sempre tem como a gente reverter, né, a situação. Sim, concordo, Jaqueline. Já me senti assim também, mas
A gente sente culpa e a gente acaba perdendo momentos, experiências, porque a gente esqueceu. E por que então, galera, que a ordenança do sacramento tem que acontecer toda semana? Porque todo domingo a gente tem que participar da ordenança do sacramento. É exatamente para poder lembrar. Hoje eu estava estudando, além da aula, eu estudei algumas coisas do meu curso de inglês e lá falava muito sobre isso. Estuda, revisa, porque as pessoas esquecem muito rápido. Falava até assim, você está na aula, quando você sai da aula, você já esqueceu muitas vezes, estudos comprovam, então você tem que revisar, você tem que estar estudando novamente. Então, no sacramento toda semana, nos ajuda a lembrar dos convênios batismais que fizemos e dos convênios que fizemos com o Senhor, a lembrar de Jesus Cristo, principalmente porque o sacramento é o momento para que tomamos a água e comemos o pão em lembrança do corpo e sangue de Jesus Cristo. Então, principalmente para lembrar dele, para entrar nessa comunhão com ele. É engraçado que é uma semana, né? São poucos dias, mas acontecem tantas coisas, nós Uhum. esquecemos de tantas coisas importantes, vamos dizer, relacionadas ao Evangelho. Quando chegamos no domingo, podemos estar com espírito de humildade, de pedir perdão mesmo e poder continuar, sabe? Acho que também essa parte do sacramento, de tanto de lembrar, é uma força para continuar no caminho. Muito bem, Alessandra. É isso mesmo. Então, a frequência do sacramento, o Senhor, na sua sabedoria perfeita, né? Ele sabia que nós íamos esquecer. E aí temos que tomar o sacramento toda semana. E é uma ordenança. É bom a gente ter claro também que o sacramento, ele, além de relembrar, ele é uma renovação. Então, no templo, quando nós vamos lá sem ser por nós mesmos, né, nossos próprios convênios, nós vamos em favor de alguém e aquilo ali nos ajuda a relembrar. Mas a gente não renova nada nosso, por nós. Nós fazemos por outras pessoas. E ali nos ajuda porque nos relembra do que nós fizemos. Mas o sacramento, ele renova. Então, é como se eu chegasse com. Eu tenho um acordo com a Alessandra aqui, e eu preciso toda semana renovar, reafirmar que eu vou cumprir esse acordo que eu tenho com ela. Então, o sacramento foi instituído com esse propósito, de que toda semana a gente relembrasse e renovasse, tá? Então, o primeiro motivo é esse aí, a gente esquece mesmo. O presidente Brigham Young, ele disse, esse costume, aqui não só na parte grifada, né? Não importa, na verdade, não importa quantas gerações venham e vão. Esse costume, o sacramento, é necessário? Sim, porque temos grande tendência de esquecer, tá? E o que que a gente esquece, gente? O que que tem nesse contrato que a gente esquece? É que eu vou pedir para a Monte pode ler para nós o que que tem essa citação que vai dizer o que que tem no contrato que a gente esquece. É, nos sagra... Nas sagradas águas do batismo, fazemos o convênio de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo. Mas o Senhor sabe que os mortais têm a tendência de esquecer seus convênios, a menos que sejam constantemente lembrados. Na época do Velho Testamento, ninguém fazia um único sacrifício que durasse a vida inteira. Em vez disso, eles sacrificavam repetidamente ao longo de toda a vida. Esta foi a mensagem do Salvador para a antiga Israel. Lembra-te e não te esqueças. A, me... a mesa do sacramento é um lugar em que há comemoração dos convênios batismais. O Senhor sabe que uma de nossas fraquezas mortais é termos lapsos de memória. Muito bem, amor. Então, em uma frase, o que que a gente esquece do convênio? Tem a tendência de esquecer. Tá bem lá no iniciozinho. Tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo? Muito bem.
E tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo significa representá-lo, ser um representante de Jesus Cristo. E aí a gente vai responder o segundo motivo da ordenança do sacramento acontecer todas as semanas. O Helder Ballard, Melvin J. Ballard, ele falou: quem entre nós não fere seu espírito por palavra, pensamento, de um domingo para o outro? De um domingo para o outro, gente, a gente ofende as pessoas, proferimos palavras que gostaríamos de não ter dito, deixamos de pagar dízimos e ofertas, negligenciamos nossas visitas, vou até estender, negligenciamos o próximo, oferecemos menos do que o nosso melhor no nosso serviço na igreja, ou seja, a gente negligencia o nosso chamado. E há alguns que se desafiam, né? Se desviaram da palavra de sabedoria ou do padrão de moralidade. Então, em 7 dias, de um domingo para o outro, nós podemos, por nossas imperfeições humanas, passar por alguma dessas coisas, se não todas. E esse é o segundo motivo da nossa necessidade do sacramento semanalmente, tá? E nenhuma dessas coisas representam tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo. Na verdade, é totalmente oposto, né? Se o nosso objetivo, que nós reafirmamos no sacramento, é que por mais 7 dias nós vamos representá-lo, nós temos que estar bem longe desses tópicos aqui, que são coisas que Jesus Cristo não faria. E aí, para reafirmar aqui, né, o sacramento ele é um momento de introspecção e autoanálise. É um momento para deixar de lado toda a falsidade. É um momento de absoluta e sublime verdade. Então, não adianta nós nos enganarmos no sacramento, né? O Senhor espera que o nosso coração esteja humilde e que a gente elimine as nossas desculpas, as farsas, e permita que o nosso espírito entre em comunhão com o Espírito de Deus. E como que a gente pode fazer para o sacramento se tornar mais significativo na nossa vida? Lembra do processo mecânico, né? Se a gente foi lá só beber água, tomar o pão e não aconteceu nada, é um processo mecânico. Mas o que que a gente pode fazer para ter uma experiência no sacramento? Uma das coisas que eu penso é poder me preparar antes de chegar na capela, para já ter o espírito comigo e não ter outros tipos de pensamentos na hora da reunião sacramental e principalmente no sacramento. Então, poder prestar atenção nos hinos e em tudo que estão falando, poder prestar atenção nas orações e voltar meus pensamentos para o Salvador no momento. Eu, particularmente, gosto muito de sentar na frente, porque dessa forma eu não vejo quem está entrando ou saindo lá para trás, não ouço nada. Quando eu sento no segundo banco, geralmente, eu eu consigo me concentrar claramente ali na frente, não nem olho para o lado muitas vezes. Isso é algo que me ajuda. Não estou dizendo que todos têm que fazer isso, não. Todo mundo ia sentar no meu banco, mas é algo que me ajuda. Muito bem, Alessandra, é isso mesmo. É fazer aquilo que direcione a nossa mente. Lembra até lá no Velho Testamento que os sacrifícios era para direcionar a mente, né? Então, fazer tudo aquilo que direcione a nossa mente para a expiação de Jesus Cristo. E aí, em Tópicos do Evangelho, confirma tudo que a Alessandra falou, tá? Reserve um tempo para examinar a sua vida. Não precisa ser perfeito para tomar o sacramento, mas devemos ter um espírito de humildade e de arrependimento, tá bom? E assim, pessoal, o que a gente ganha quando a Alessandra até falou aí, né? A música, os oradores, tudo, né? Toda a experiência da reunião sacramental, ela nos ajuda no ponto ápice que é o sacramento. Então, todo homem, toda mulher que vai para a reunião sacramental com fome e sede de alimento espiritual encontra esse alimento e nutrição para sua alma, tá bom? É uma promessa para quem vive a experiência dessa ordenança, tá? E por fim, pessoal, a última ordenança são as ordenanças do templo, que estão totalmente relacionadas à expiação. Que relação, pessoal,
existe entre as ordenanças do templo e a expiação? Eu penso, não, eu acho que, se eu não me engano, um momento. Tá, as ordenanças do templo são as ordenanças de exaltação. Então, que a gente pode ser exaltado. E tem tudo a ver com a expiação de Jesus Cristo, porque todo o plano é exatamente para isso. O Senhor, ele deseja que seus filhos sejam exaltados, que possam estar lá no mais alto grau de glória, vivendo com ele, com seu filho. Então, novamente, isso nos é proposto, posso dizer, por meio da expiação de Jesus Cristo. Por meio. Isso. Muito bem, Alessandra, é isso mesmo. As ordenanças preparatórias, né, iniciais, na verdade, como o batismo, eles nos permitem, o Decálice até falar isso, entrar no reino celestial. Então, é uma ordenança de salvação. O sacramento também é salvação. Porém, as ordenanças de exaltação, que é o mais alto grau de glória que nós podemos receber, só é permitido com as ordenanças do templo. E, de novo, lembrando lá no início da aula, da analogia do cheque sem fundo, do que adianta ir ao templo, fazer as ordenanças, as cerimônias, se no fim, se não existisse a expiação de Jesus Cristo, nós íamos estar devendo a justiça, né? Ia existir uma dívida, um preço a ser pago, que se Jesus Cristo não tivesse pagado, nós íamos novamente só ter passado por um processo mecânico, só símbolos, só cerimônias, somente palavras, mas tudo ganha valor e validação por causa do sangue expiatório de Jesus Cristo. E no fim, as ordenanças, a expiação de Jesus Cristo, primeiramente, ela nos permite nos reconciliarmos com Deus depois de tudo aquilo que nós pudermos fazer. E depois de tudo aquilo, esse tudo aquilo que a gente pode fazer inclui todas as ordenanças que estão em nosso alcance fazermos, tá? Principalmente uma que às vezes é muito negligenciada, que é a nossa ordenança do sacramento, que exige de nós um sacrifício semanal de irmos lá, né? Então, por exemplo, a do sacramento, eu sempre penso assim, qual é a primeira coisa que você tem que fazer para se preparar para tomar o sacramento? Para mim, é se preparar para estar na reunião sacramental, para não perder a ordenança do sacramento, né? É óbvio, mas às vezes a gente precisa refletir que a gente tem essa dificuldade. Então, pensem nisso, a expiação ela foi feita por Jesus Cristo, o sangue dele pagou uma dívida. Porém, nós só voltaremos à presença de Deus, que é o principal objetivo da expiação, depois de tudo aquilo que nós pudermos fazer. E isso inclui todas as ordenanças que estão ao nosso alcance. Tá bom, pessoal? E eu presto meu testemunho que eu sei que as ordenanças não somente são símbolos, mas elas cumprem o propósito delas de nos desenvolver espiritualmente se nós estivermos preparados para elas. Elas proporcionam uma experiência divina e elas confirmam no nosso coração o testemunho da expiação de Jesus Cristo. E eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou pedir, eu agradeço a participação de vocês nessa aula. Eu estou aqui eu substituí o Barbosa essa semana, que ele está em viagem, e eu agradeço a participação de vocês, pessoal. Agora eu vou pedir para Jaqueline, tu pode fazer a última oração? Posso sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada. Só para quem ainda não assinou a frequência está aí no chat, tá? É um link que tem aí no chat. É só clicar no link e preencher as informações, meus amigos. Anderson, arruma